como ser ouvida e levada a sério nas conversas com o seu parceiro. Mas isso não vai valer só para o parceiro, isso vai valer para a vida de vocês. Cris, quero deixar meu testemunho aqui para todos. Precisei de anos estudando para vencer as dificuldades no relacionamento, você fala em uma live. Sério? Não? Fernanda, te garanto que não. Tem tanta coisa para poder trazer para vocês. Mas também aqui, né, tem 33 anos sentadinha, escutando, né? Para a gente aprender a falar, a gente também tem que poder ter uma escuta ativa. Que a gente diz, já estamos entrando na nossa live, porque isso é muito importante. E Fernanda, eu vejo que vocês que estão aqui, vocês estão dispostos a aprender. E estão dispostos de verdade a aprender a controlar a vocês mesmos, a controlar a boca, a controlar o pensamento, a controlar as emoções, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso tudo a gente vai conversar hoje aqui. Então, já vou começar tirando os comentários, enquanto isso vocês vão pondo coraçõezinhos, por isso tem que entender que essa live é importante, e vão mandando aviãozinhos para os amigos de vocês, porque eles vão ser gratos a vocês, por vocês estarem podendo ser ponte de conhecimento, de aprendizado, e isso é muito bacana, né? Eu trago aqui para vocês e vocês levam para as outras pessoas. A gente vai fazendo um movimento, e o que a gente tem aqui é mais do que lives, é um movimento já, um movimento amoroso, de construção amorosa, e isso é muito legal. Então, vamos lá. Como ser ouvida e levada a sério nas conversas com meu parceiro? Você sabe que quando eu fui pensar nessa live, eu me dei conta e pensei em mim mesma, de quando alguém dizia assim, eu quero conversar com você. Juro que quando eu via essa frase, já me dava um frio na barriga. Eu pensava, aí vem. Sempre me dava uma coisa meia ruim. Eu logo associava, e às vezes quando não tinha nada a ver, mas eu logo associava a encrenca. Primeira coisa que eu pensava, ai meu Deus, o que eu fiz? Segunda coisa, ai meu Deus, o que eu deixei de fazer? Faz sentido para vocês? Vão pensando. Eu já pensava, o que é que me espera? E quando eu pensava, o que me espera, geralmente eu não imaginava que fosse uma espera de uma coisa boa. Para você ser ouvida, você precisa aprender a controlar certas coisas. E estas coisas, sobre isso eu vou falar hoje aqui. Começando por você. E da mesma maneira que eu comecei a pensar em mim, quando alguém dizia para mim, eu quero ter uma conversa com você, eu me lembrei que um dia a minha filha mais velha me liga e diz assim para mim, o Mateus, que é o meu filho, que é meu neto mais velho, ele quer falar com você. Quando eu peguei o telefone, eu chego a imaginar do outro lado da linha. Ele me disse, vó, sabe o que é? E ele me faz uma queixa da mãe. Ao que, quando ele termina, eu digo assim para ele, Mateus, a avó vai conversar com a mamãe. Ele diz que pega o telefone assim, põe a mão no telefone assim e diz para ela, a avó vai ter uma conversinha contigo.
com os dentes assim. A vovó vai ter uma conversinha contigo. Eu adorei a ideia de autoridade, né? A autoridade que ele me passou. Ele me intitulou com autoridade. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei rindo sozinha, porque ele colocou no tom de quando eu disse eu vou ter uma conversa com ela, ele colocou já no tom uma voz, um jeito, né, que amedrontasse ela. Como quem diz, você não sabe do que está esperando, vai ter uma conversinha. A avó vai ter uma conversinha com você. Ou seja, o que ele colocou na voz? Ele colocou o emocional. E é claro que quando a gente vai conversar, a gente não tem como não pôr o emocional. Mas vocês têm que aprender a controlar esse emocional. Ou vocês não podem conversar. E muita gente me diz assim, Cris, mas eu não consigo. E aí quando vai conversar, chora, briga, e eu nem vou falar de barraco, gente. Nem vou falar. Se você quer ser ouvida, você tem que ter domínio sobre o teu emocional. Se você vê que teu emocional está descontrolado, é melhor não querer conversar. Você não pode conversar se você não está tendo controle sobre você e se você não está tendo domínio das suas emoções. Cris, mas eu não estou conseguindo. A gente começa a falar e briga. Ou a gente começa a falar e eu choro. Ou a gente começa a falar e aí eu descarrego toda a raiva que eu tenho guardada. Não, então você não pode conversar. Você primeiro tem que aprender a se controlar para então querer conversar, conseguir ter uma conversa assertiva. Assertiva é uma conversa que traga resultados. Porque se não for para trazer resultados, é melhor nem começar. A menos que tu queira conversar alguma coisa trivial ou natural. Porque se tu for com o teu emocional sensível e vulnerável, aí vou falar do meu outro neto, ele vai dizer assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai funcionar e você pode colocar tudo o que você quer dizer e que é importante dizer, você pode colocar perder. E colocar perder não pelo conteúdo do que você quer conversar, mas pela maneira, no simples tom da tua voz. Lembra do meu neto. A vovó vai ter uma conversinha com você, né? E às vezes a gente diz, eu quero ter uma conversa contigo. E nem se eu quero ter uma conversa contigo, o teu parceiro já diz, ai, ai, ai. Sente aquele frio da barriga e pensa, lá vem. Lá vem. E geralmente nesse lá vem, ele já espera queixa, crítica, reclamação, do tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? E aí a vontade de se ter essa conversa vai a zero. Vai a zero. Eu tenho um amigo que ele é antropólogo e ele costuma dizer assim, ele diz para mim que quando uma mulher vem para conversar muito brabo, e ele usa o termo como uma besta, ele diz que um mecanismo de defesa natural do homem pré-histórico, que todo mundo tem aqui dentro, ele automaticamente ele entra num modo não osso,
não vejo e me preparo para a luta. Com o tacape aqui na mão. Aí ele brincava comigo dizendo, Cris, não é que os homens não ouvem. É um problema antropológico. Eles querem ouvir. Mas quando vocês veem como animais e animais desregulados, o homem automaticamente se defende, ficando cego, surdo, mudo. Porque era assim lá atrás, quando ele pegava aquele tacape, vinha aquelas bestas gigantescas, aqueles animais ferozes, bravos, ele simplesmente fechava os olhos, ficava surdo e ó. Muitos homens fazem isso. Ou eles ouvem, mas eles vão ouvindo e vão se irritando e se irritando e se irritando até que eles retrucam. E aí começa. Não para mais, porque entra numa defesa e um ataque. Defesa e ataque. E aí não para. Aí ninguém ouve ninguém. Então, se vocês se sentirem emocionais, se vocês sentirem que a emoção de vocês tá à flor da pele, né? E às vezes as pessoas dizem com os nervos. A flor da pele quer dizer que você está muito intensa. Não queira conversar. Não queira conversar, procura outro momento, porque não vai dar coisa boa. Não vai dar. Muitas vezes a forma do parceiro buscar controle é não querendo ouvir. Você busca o controle da situação querendo falar. Ele busca ter o controle da situação não querendo ouvir. Porque ele sabe que muitas vezes quando você diz vamos conversar, ele sabe que vai ter briga. Ele sabe que vai ter briga. Outra coisa importante, se você quer ser ouvida, é você perguntar se ele está afim. Eu sei, vai querer meu couro agora, mas me escuta. Assim, Cris, vou ficar à espera do bem bom para quando o bem bom ache que é um bom momento? Eu vou te dizer que é um problema ele ouvir você. Se você está querendo conversar quando ele não está afim. Pergunta para ele se é um bom momento. Porque lembra que ontem eu falei da caverna? Se ele estiver hibernando na caverna e tu for cutucar, vai dar ruim. Vai dar ruim, que nem diz meu neto Pedro, não vai dar coisa boa, não. E eu lembro que eu tinha uma cachorra, que agora já é falecida, era uma Akita enorme. Ela era muito além assim, do padrão da raça. E ela era uma querida, ela era amorosa, ela era brincalhona, quando ela queria. Quando ela estava deitada, quieta, meio cochilando, e alguém ia querer fazer carinho, ela rosnava. Ela rosnava. Às vezes as pessoas têm isso dentro delas também. Quando elas não estão afim, mas Cris era carinho, a pessoa vai rosnar. E vai rosnar porque ele não esteja afim, talvez, de receber nem carinho e tampouco de conversar. E sobre ele, você não tem controle. Mas você tem controle sobre o ambiente que você pode vir a formar para poder ter uma boa conversa. Ou também para o ambiente que você pode perceber quando as coisas estiverem mais ao natural, vocês falando de outras coisas, e aos pouquinhos você introduzindo a conversa
sem aquele aspecto oficial, sabe? Sem aquele aspecto oficial, sério. Cris, então, na hora da brincadeira é que a gente vai falar as coisas sérias? Não. Não é isso. Mas eu estou dizendo que às vezes você faz a coisa tão formal, do tipo, agora vamos conversar, que ele vai parar na tua frente e dizer, tá, e daí? E aí, você vai querer trazer as coisas que estão chateando, que estão incomodando, ele diz, tá bom, mais alguma coisa? Adolescente é assim também. Quando você quer conversar com o adolescente, você vai conversando com ele, você vai falando, e aos pouquinhos você vai dizendo o que você quer. Porque se você chamar ele para conversar e dizer, vamos conversar? Ele vai sentar e dizer, tá, o que tu quer? Aí vai dizer, não, como assim que eu quero? Eu quero conversar com você, a gente não tem conversando. Ele disse, tá, mas seja específica, o que você quer? Acabou a conversa. Até porque se eu disser, bom, e o que tu tem para conversar, vai dizer, nada. Acabou a conversa. Mas se você vai ao natural colocando algumas coisas, opa, aí já é diferente. E nisso você pode ter controle. Se você tiver controle das tuas emoções e do que se passa aqui também. Porque às vezes quando o parceiro não está afim de conversar, ai, aí engatilha na tua cabeça um monte de deduções. Eu não sou amada, eu não sou importante, tudo tem mais valor do que eu. Ele nunca tem tempo para mim, se não tem tempo para mim, é porque eu deixei de ter valor para ele. Ele não está nem aí para o que eu penso, para o que eu sinto, e aí a cabeça começa a formar coisas, e quando você vê, você está possessa de emoções. E possessa vem de possessão. E possessão engatilha aquela besta que o meu amigo antropólogo falou. Ou seja, ele falou meio que brincando comigo, mas no fundo, ele tem razão. No fundo, ele tem razão. Então, você pode ter controle do ambiente. Nem todo ambiente, gente, é bom para conversa. Nem todo ambiente é bom para conversa. Nem todo momento é bom para conversa. Se você quer ser ouvida, você tem que controlar a forma com que você vai falar. Em forma de acusações, você não vai ser ouvida. E eu vou dizer para vocês que quando você aprende a se comunicar ou a mudar a forma como você se comunica, gente, você tem uma joia na mão. Uma arma, mas uma arma positiva na mão. Uma arma que vale ouro. Vale ouro. Não só quando tem que negociar com o sequestrador, porque em filme vocês vêm chamando pessoas que são hábeis em negociar. Não. Estou falando para você negociar dentro da tua casa. Porque com queixa, com reclamação, não funciona. Principalmente porque se tu começa assim, remete aquela criança interior, quando o pai e a mãe chamavam para dar sermão. Muita mulher que se sentia ouvida, mas o que ela quer falar é um sermão. O sermão, o cidadão escuta ali 3 minutos, 5 talvez, e acabou. Ele não quer mais saber. Ele não
quer mais cadeira. Se tu quer ver um homem bufar, é tu passar de um determinado tempo. É ele sentir que tu não está sendo pontual, que tu não está tendo síntese. É ele sentir que você está dando um sermão. Aí ele vai bufar. E se ele bufar, pode saber que a forma com que você está colocando as coisas não está sendo assertiva. Não está sendo. Tudo que tu está dizendo pode ser fundamental. Mas a forma com que tu está dizendo não está sendo assertiva. Aprenda a ter uma comunicação assertiva. Não fique enrolando. E uma das coisas que fazem enrolar, sabe o que é? A ansiedade. Se você vive ansiosa, as tuas conversas provavelmente não estão tendo resultado nenhum. Nenhum. Porque a conversa, a ansiedade vai fazer com que tu fique dando volta, e mais volta, se tornando repetitiva para dizer a mesma coisa e muitas vezes te tornando, sabe o que é? Chata. A única coisa que tu quer é ser ouvida. E acaba se tornando chata. E quando a tua ansiedade também toma conta, uma das coisas que a ansiedade faz é você generalizar na forma com que você conversa. Por quê? Porque tu fica usando assim, ó, nunca tal coisa, sempre tal coisa, jamais tal coisa, sempre generalizando na conversa. Isso automaticamente vai deixar o teu parceiro na defensiva. Tu já deve ter escutado. Bom, mas se é sempre como tu tá dizendo, é melhor nós acabar. Bom, se eu jamais faço nada assim assado, é melhor nós acabar. Bom, se nunca eu faço nada certo, então é melhor nós acabar. E aí, o que tu queria ter? Que era uma conversa produtiva, quer ser ouvida, quer conseguir a atenção do teu parceiro, fez o contrário. Eu quero que vocês aprendam a controlar outra coisa, que é a caderneta interna de vocês. Cris, o que é uma caderneta interna? Uma caderneta interna é mais ou menos como aquela caderneta que tinha antigamente, ou na escola, onde você anotava teus lanches, ou na esquina de casa, onde tinha aqueles armazéns pequenininhos, e você fazia uma compra e dizia, põe na conta, põe na caderneta. Você comprava e colocava na caderneta. Era 1 litro de leite, um saco de açúcar, que mais? Um café, e você ia anotando na caderneta. O problema é que quando você ia pagar a caderneta, essa caderneta tinha anotações desse tamanho. E você dizia, não, mas eu vou ter que rever item por item, eu não gastei tudo isso. Impossível eu ter gastado tudo isso. E às vezes você faz isso dentro de você. O parceiro faz e tu anota. O parceiro faz e anota. Em vez de apontar na hora ou colocar, tu vai anotando. E chega um momento que você não controla mais. Ou até poderia controlar, mas quando aquilo vem com uma energia, tu diz, ai, quer saber? E tu descarrega toda a tua caderneta interna.
Isso é catastrófico, porque tu fala o melhor. Você quer falar de uma vez tudo o que tu tem anotado. E aí o parceiro também não controla o que ele ouve. Ele ouve toda aquela caderneta e diz, bom, mas então só um pouquinho. Parece que nada tá bom. Eu tô cheia de dívida e cheio de dívida que eu não vou conseguir saldar. Logo, isso significa que eu não sirvo para ela. Logo, isso significa que eu não sirvo para você. E aí ele diz isso para ti, tu diz, não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Você não está me ouvindo. E ele diz, eu ouvi muito bem, eu ouvi que eu estou fracassando, eu ouvi que eu sou um perdedor, eu ouvi que eu nunca te agrado, eu ouvi que eu não consigo fazer você se sentir satisfeita. Quantas vezes tu já escutou que tu é insatisfeita? E aí, a conversa que tu queria ter, a oportunidade de te colocar, vai por água abaixo. E muitas vezes, quando tem pessoas que entram numa conversa, elas entram numa conversa já com o hábito de brigar. E quando tu começa a brigar a cada vez que você vai conversar, isso vira hábito e você perde totalmente o controle sobre isso. Você pode ter e pode desenvolver o controle sobre o teu comportamento. Cris, eu não consigo, não existe. Você tem que aprender a controlar o que sai da tua boca. Outra coisa, eu sou a primeira a falar que quando você vai ter uma conversa, é muito bom olho no olho. Mas depende. Agora tu vai dizer, agora sim, Cris, tu é maluca. Tu diz que conversa boa é conversa olho no olho e agora tu me diz, depende. Sim, depende. Porque se você vai falar com o teu parceiro e ele começa a não querer olhar, a desviar o olhar, deixa ele. Deixa ele. Porque cuidado de querer controlar o olhar do teu marido. Cuidado ao dizer, olha para mim. Porque ele pode ter uma sensação de que tu tá querendo dominar, controlar a ele, controlá-lo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar desviar o olhar. Isso é uma coisa instintiva, gente. E já que eu falei com o meu cachorro, minha cachorra, na verdade, quando ela aprontava alguma coisa, eu dizia assim, Sutá, e ela fazia assim. E eu dizia, olha para mim. O que você fez? E ela fazia assim. Quando não, ela ia saindo de fininho. Gente, ela é um animal. Mas o instinto dela dizia, oh, não vem coisa boa aí, não. Cris, que faz um homem desviar o olhar? Constrangimento, vergonha, medo.
Medo? Medo. Medo faz a pessoa não querer ouvir. Medo faz a pessoa não querer falar. Medo faz a pessoa querer fugir. Medo faz a pessoa querer desviar o olhar. Principalmente se por algum motivo, se pelo tom de voz, se pela maneira que tu abordou, se o momento que tu tá levantando a questão passa uma ideia ameaçadora. E isso é instintivo, gente. E nessas horas é que você tem que controlar o que se passa na tua cabeça. Você tem que ter controle em como tu vai reagir a respeito disso. Por quê? Porque senão o constrangimento, a vergonha, o medo vai aumentar nele. E uma boa conversa vai ficar muito mais difícil. Quanto mais acuado teu parceiro se sentir, menos ele vai te ouvir. Você precisa controlar a tua forma de querer ser ouvida. Ou não vai funcionar. Tampouco queira ser ouvida por WhatsApp. Olha, o WhatsApp é uma mão na roda, indiscutível, ele é fora de série, mas ele é um dos maiores complicadores e criadores de deduções. Uma vírgula, ou a maneira como a pessoa lê, faz pôr tudo a perder. Tudo a perder. Não queira conversar por WhatsApp, porque boa coisa não sai. Mas se você quer ser ouvida, você está com as tuas emoções sob controle, os teus pensamentos sob controle, você ainda tem outra coisa. Você tem que poder falar de você. Eu me sinto, eu pensei, e não no tu. O pronome é eu e não tu. Porque quando a gente fala da gente, a tendência é o outro escutar. Mas quando você vem querendo falar do outro, do que o outro está fazendo, deixando de fazer, a tendência é a pessoa não escutar. Ou escutar, mas já escutar de mau grado, já escutar na defensiva. Então, se você puder colocar para o teu marido, para o teu parceiro, olha, eu gostaria de conversar uma coisa para você que para mim é muito importante. E comece com eu. Deixa claro que ele ouvir vai ser importante, mas não por causa dele, porque ele pode achar que não é importante, mas poder dizer que para você essa conversa vai ser importante. Mas também podendo deixar os ouvidos de você ativos. Porque isso você controla. Você não controla o ouvido do teu marido. Isso tu não tem como controlar. Mas você ter os ouvidos abertos também para escutar, isso você controla. E você pode controlar a interação que vocês vão ter nessa conversa. A forma como tu vai interagir, ou pelo menos a
tua forma com que tu vai interagir, essa você pode ter controle. Ela não só você pode, como você deve ter controle. Você deve poder te manifestar. Eu sei que quando a gente quer conversar, a grande maioria das mulheres quer se sentir amada. Ser ouvida significa se sentir amada. A grande maioria dos homens querem se sentir ouvidos, mas não para se sentirem amados, mas para se sentirem respeitados. E quando você vem com uma enxurrada de coisas para falar, onde nenhum é um elogio, uma validação, dá ruim. Dá ruim. E é claro que quando um homem se nega a te escutar, também dá ruim, porque a sensação que tu tem aqui dentro é de não ser amada e não ser querida. Quando que muitas vezes o homem só está querendo se defender daquela conversinha. Então, quando tu for ter uma conversa com o teu marido, com o teu parceiro, não esquece de validar. Porque uma conversa onde sempre só tem queixa, reclamação, e onde ele não se sente nunca validado, ele não vai querer ouvir. Chama para conversa onde tu possas apontar coisas boas também. E tu tem controle sobre isto. E se não está tendo, porque você não está conseguindo, você tem que aprender. Você tem que aprender. Porque isso faz uma diferença gigantesca. Quando você aprender a te controlar e ampliar o filtro que você tem aqui entre o que tu pensa e o que sai da tua boca, você vai ver o poder que tu passa a ter na tua mão. Aí sim, você controlando a você para ser assertiva, para ter uma comunicação rica, com os resultados que você quer. E principalmente com a sensação de ter sido ouvida. Mas para isso você tem que controlar o que está na tua mente e o que sai da tua boca, para que o outro possa escutar. E com as tuas emoções sob controle. Não queira conversar com o emocional desregulado, que não vai funcionar. Tá dando para entender? Deixa eu ouvir vocês. Parece fácil, mas é um desafio. Sem dúvida. Sem dúvida. É simples, mas não é fácil. Olha a Paola colocando. É um treinamento diário. Verdade, Paola. A Paola, que já é do De Bem com o Seu Amor, que está comigo, ela sabe bem. Né? É muito treino, é muita atividade, é muito conteúdo aprendendo, né? Preciso me controlar. Então, as pessoas não se dão conta que desde o tom da voz já faz total diferença. Vocês têm que aprender a como ser assertivo na comunicação. Eu junto um caminhão e despejo uma vez. Milena, bem-vinda, porque isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Preciso aprender a fazer isso com mais frequência? Sim, precisa, porque se você não aprender a controlar a caderneta interna, isso se torna um hábito, né? Isso de anotar internamente e depois despejar tudo,
Isso é muito comum e não funciona. Principalmente, escuta o que eu vou falar agora. Tem casais, eu tenho uma teoria que se chama teoria do desabafo. Os casais, eles vão segurando, eles têm uma briga e desabafo, e brigam, e se dizem tudo. E eles aliviam. E eles começam a encher o saco tudo de novo. Um enchendo o saco do outro, enchendo o próprio saco. E vão enchendo o saco, que eu digo é o saco interno, né? Até que, de repente, eles entram naquele desabafo. E aí eles falam, eles choram, eles xingam, eles brigam. E aí parece que acalma. E eles começam a encher o saco de novo. É um ciclo, é o ciclo do desabafo. Vai. E não sai disso nunca, e não muda nada. Olha, Abigail, eu fico esperando um momento certo e parece que não vem. E eu detesto falar, vamos conversar. O que fazer? Ótima pergunta, Abigail. Em momentos naturais, aos poucos e falando das coisas. Não como se fosse uma coisa formal, como reunião de só e de escola, ou lá na coordenação da escola, porque querem conversar com você. Nossa! A gente fazia qualquer negócio, tinha dor de barriga, passava mal, fazer qualquer coisa para ir embora, para não ter que ter a conversa. Às vezes, Abigail, chamar para uma conversa onde você valide, onde você coloque alguma coisa boa, você fale a respeito de alguma coisa boa, da tua família, da tua filha, de algum evento, de coisas boas, isso vai desmistificando aquele papo sério, pesado, da conversinha, que nem diz o meu neto. De poder falar de uma forma mais leve. Então, aprendam a controlar as emoções. Isso não significa não sinta. Mas mesmo sentindo, aprenda a se colocar de uma maneira que isso não seja prejudicial para você. Aprenda a controlar os pensamentos. Quando o outro não tiver a fim de conversar. E é claro que depois que você conversou 3, 4 vezes, pediu para conversar e a pessoa não viu, aí você vai poder perguntar, quando é um bom momento para a gente conversar? De manhã, de noite? Quando é um bom momento? E deixa a pessoa dizer, vamos fazer o seguinte, vamos falar amanhã de tarde. Deixa para o final de semana, tu vai dizer, ok. O que se eu disser, ok. Tu já traz uma coisa assim, tudo certo, não é uma coisa que vai ser de vida ou morte, a pessoa não se sente tão pressionada, tão agoniada. E lá pelas tantas, ele mesmo vai dizer, que mesmo tu queria conversar? Por quê? Porque aí tu vai despertar nele a curiosidade. E, gente, a curiosidade, ela mata. Ela mata. Principalmente tu dizer assim, eu tinha uma coisa para conversar com você, mas não tem pressa e tal. A pessoa fica, mas o que será que ela quer conversar comigo? Briga não é, porque senão já estaria brigando. Então, por favor, alguém aqui ainda está de fora do foco no resgate seu casamento? 7, 8 e 9, vocês não podem perder. Vocês têm que estar comigo. Vocês todos aqui dentro, e aqui vão estar sob nova direção. Love Leaders. Líderes do amor de vocês. Líderes do que vocês realmente querem, aprendendo e sabendo se controlar. Controlar a parte de vocês
no relacionamento e podendo controlar o ambiente de vocês, trazendo leveza, trazendo mais felicidade, quem sabe mais doçura. Doçura também, através das palavras de vocês, dos gestos de vocês. Quando 20 horas, dia 7, 8 e 9. Quem ainda não se inscreveu, clica aqui na bio. O que é bio? É na página inicial do Insta, onde tem ali embaixo da minha foto, tem um linkzinho. Vocês clicam ali e vocês se inscrevem e já vão estar fazendo parte do nosso evento. Ok? Um grande beijo. Tchau, meus queridos. Até amanhã.